Olá, pessoal. Hoje nós vamos concluir o capítulo número 1, cujo título é Como o Diabo Ataca a Mente. E vamos começar com o subtítulo A Carne para Nada Presta. Vejamos o que aconteceu em seguida. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, para levar comida aos seus irmãos, e chegou ao acampamento. Estando Davi ainda a falar com ele, seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 12, 14, 15, 20 e 23. Observe que os versículos 23 diz, e Davi o ouviu. Esse era o primeiro encontro de Davi com o gigante agorento, e algo nas suas palavras de Golias incitou a ira na alma de Davi. Que choque para aquele jovem pastor ouvir um filisteu pagão insultar o Deus de Israel e perceber que ninguém estava fazendo nada a respeito. Na verdade, os israelitas não estavam apenas sentados ali sem fazer nada a respeito de Golias. O versículo 24 diz que, na verdade, eles fugiram aterrorizados. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo, na versão NVI. Mas o jovem Davi não teve medo do gigante filisteu. Ao contrário, ele ficou irritado com a arrogância verbal de Golias. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 1 Samuel, capítulo 17, 26 e 27, os versículos. Imediatamente, o irmão mais velho de Davi ofendeu-se com a confiança de Davi e repreendeu seu irmão mais novo por agir com ousadia demais. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desejas apenas para ver a peleja. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Com frequência, quando os jovens se levantam para desafiar o inimigo, eles são acusados de agir com ousadia demais. Seus líderes mais velhos podem estar corretos ao apontar a grande diferença entre a ousadia espiritual deles e a arrogância. Não obstante, é uma verdadeira ousadia que o Espírito Santo concede aos vasos rendidos a ele. Davi era um desses vasos rendidos ao Senhor. Ele era tão rendido ao poder de Deus que operava por intermédio dele, que uma confiança inspirada pelo Espírito Santo se levantou dentro dele. A essa altura, Davi simplesmente não conseguia mais conter sua ira justa. Davi ficou perplexo com a reação hostil de seu irmão mais velho e com o medo que tomou conta dos enormes soldados israelitas que o cercavam. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Versos 29 e 30. Na essência, Davi estava perguntando, não existe uma causa aqui pela qual vale a pena lutar? Não existe um soldado neste acampamento que seja homem o bastante para enfrentar este incircunciso filisteu? Por que não estamos lutando? Davi aparentemente começou a ir de um soldado a outro perguntando, e você? Você vai lutar contra Golias? Logo ficou claro para ele que ninguém tinha a fé ou a coragem para acreditar que aquele gigante vil podia ser morto.
A notícia da confiança e ousadia de Davi imediatamente se espalhou pelo acampamento israelita como fogo. Do mesmo modo, você pode ter certeza de que quando você tomar a decisão de se mover no poder de Deus e derrubar as fortalezas da sua vida, isso será notícia. Todos os que o cercam estarão falando sobre sua ousadia. Alguns podem até tentar convencer você a não fazer isso. Observe o que a Bíblia diz em seguida. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, verso 31 e 32. No coração de Davi havia uma disposição de ser usado por Deus e um desejo ardente de ver o inimigo morto. Saul ficou tão impressionado com a coragem sobrenatural do jovem que disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Verso 33. Naturalmente falando, Davi era jovem demais e destreinado nas armas naturais de guerra para pelejar contra esse gigante. O rei Saul sabia disso. Portanto, olhando as coisas a partir de uma perspectiva carnal e mundana, Saul sabia que Davi, naturalmente falando, não era páreo para Golias. Entretanto, Davi tinha a perspectiva do céu. Ele sabia que o homem exterior, a carne, para nada prestava no que se referia a se mover no poder sobrenatural de Deus. Assim, Davi respondeu às dúvidas de Saul com as palavras de fé. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Verso 34 e 35. Golias não era o primeiro inimigo que Davi havia enfrentado na vida. Ele já tivera confronto olho no olho com um leão e um urso. Como pastor, Davi decidira que aqueles devoradores não roubariam nada dele, nem mesmo uma única ovelha. Essa era a atitude vencedora de Davi necessária para derrotar o inimigo toda vez que ele o atacasse. Precisamos ter essa mesma atitude quando o diabo vier manipular nossa mente e nossas emoções, atacar os membros de nossa família com doenças, devorar nossas finanças ou destruir internamente nossa igreja ou nosso ministério. Nossa atitude deve ser a mesma atitude de Davi. Temos de declarar com ousadia para o inimigo: Satanás, esse ministério não lhe pertence. Diabo, você não tem poder sobre nossas finanças. Você não pode matar os membros da nossa família com doenças ou enfermidades. Você não pode, não pode, não pode. Se o diabo não soltar voluntariamente aquilo que é nosso quando nós dissermos a ele para fazer isso, teremos de reagir como Davi fez quando o leão e o urso atacaram suas ovelhas. Davi disse a Saul: eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Verso 35 e 36. Davi já havia experimentado tanto do poder e da vitória de Deus em sua vida que aquele filisteu não era mera ameaça para ele. Ele já enfrentara um leão feroz e experimentara a fidelidade de Deus quando foi revestido de poder para matar o leão. Davi já enfrentou um urso e experimentara a fidelidade de Deus quando foi revestido de poder para matar o urso.
Da mesma maneira, nós temos de sair atrás do diabo na autoridade que Jesus nos deu e obrigá-lo a soltar o que quer que ele tenha tirado de nós contra nossa vontade. Subtítulo: Além da carne. Quando Davi olhou para trás, para suas experiências passadas e refletiu na bondade de Deus que já havia sido concedida em sua vida, ele pôde olhar bem de frente esse conflito com Golias e declarar ao rei Saul: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel, capítulo 17, verso 36 e 37. Observe a reação de Saul ao desejo de Davi de ser usado por Deus. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhes pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada. 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 e 39. Davi já havia matado o leão e o urso sem o uso de qualquer armadura ou arma natural. Entretanto, por causa do tamanho do gigante filisteu ameaçador, Saul pensou que Davi precisasse de mais do que fidelidade. Foi como se Saul estivesse dizendo ao jovem que estava diante dele: Davi, esta luta com Golias vai ser muito mais intensa que seu conflito com o leão e o urso. Portanto, deixe-me ajudá-lo. Deixe-me colocar o meu capacete na sua cabeça e vesti-lo com a minha couraça de escamas. E tome, Davi, leve a minha espada com você também e use-a como se fosse sua. Você pode imaginar o quanto o jovem Davi deve ter parecido um bobo com aquela armadura enorme de Saul? Tenho certeza de que as intenções de Saul eram as melhores. Ele queria que Davi estivesse seguro e adequadamente equipado como uma armadura igual à de Golias. Entretanto, o conselho de Saul era extremamente ineficiente. Davi nunca usara uma armadura assim antes. Se ele tivesse ido à batalha vestido com a armadura pesada do rei, ele ficaria tão exausto que teria sido incapaz de guerrear com êxito. Esse é o motivo pelo qual o versículo 39 continua dizendo: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Antes disso, Davi havia derrotado seus inimigos sem armas carnais, sabendo que não estava acostumado com esse tipo de armas naturais e que, portanto, elas não lhe serviriam de nada. Davi tirou a armadura de Saul e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Verso 40. Observe que a palavra diz que Davi foi-se chegando ao filisteu. Davi, um jovem em seus anos de adolescência, atacou um gigante com 320 quilos de armamento sem ter nada em suas mãos para matá-lo, além de uma funda e 5 pedras. De acordo com a dimensão natural, Davi não estava equipado para enfrentar esse tipo de inimigo, mas de acordo com a dimensão espiritual, Davi estava revestido com a armadura de Deus e capacitado pelo poder do Senhor. Golias não podia ver essas armas espirituais com seus olhos físicos, portanto, ele não fazia ideia de que Davi estava armado para o combate. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus?
e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 1 Samuel, capítulo 17, verso 41 ao 43. Golias estava esperando mais. Ele pensou que os israelitas finalmente haviam encontrado um soldado páreo para ele. Esse é o motivo pelo qual seu escudeiro ia adiante do gigante. Esse escudeiro devia proteger Golias dos golpes do seu desafiador. Mas quando Golias olhou em volta e viu apenas o pequeno e jovem Davi, ele ficou chocado. Imediatamente o gigante filisteu começou a ridicularizar Davi e o seu Deus. Golias começou a usar suas ferramentas de assédio mental e verbal, assim como o diabo faz hoje, tentando intimidar Davi e paralisá-lo pelo medo. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Verso 44. Assim como todo o exército de Israel havia sido imobilizado por 40 dias pelas acusações ultrajantes de Golias, agora o gigante filisteu usava a mesma estratégia na tentativa de imobilizar e paralisar Davi com vanglórias inflamadas e absurdas e alegações mentirosas. Se Davi tivesse tirado os olhos do Senhor e parado de meditar na sua fidelidade, ele teria começado a considerar o que Golias tinha a dizer. Logo, essas ameaças teriam imobilizado Davi, assim como imobilizaram os exércitos de Israel. Mas antes que as ameaças do gigante tivessem oportunidade de criar raízes em sua alma e de produzir um medo paralisante, Davi pronunciou sua declaração de guerra contra o inimigo. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 ao 47. Subtítulo: Prevalecendo sobre os filisteus em sua vida. Depois de fazer sua declaração de guerra, Davi não perdeu tempo. O versículo 48 sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou. Isto deve ter chocado Golias. A maioria dos desafiadores fugia dele, mas Davi se apressou. Em outras palavras, quando o momento de conflito finalmente veio e Davi viu Golias vindo, ele pegou sua funda e suas 5 pedras e correu em direção ao gigante. Foi como se o jovem estivesse dizendo a si mesmo com prazer: agora a ação vai começar. A palavra continua. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Verso 49 e 50. Mas espere, Davi ainda não havia terminado. Enquanto Golias estava deitado com o rosto voltado para o chão, perplexo pela pequena pedra que fora atirada da funda de seu jovem oponente, Davi agarrou a oportunidade para garantir que o trabalho fosse concluído. Não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desabanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói, fugiram. 1 Samuel, capítulo 17, versos 50 e 51.
E quanto a você? Está cansado dos filisteus em sua vida? Você está cansado de ser mentalmente assediado e emocionalmente atormentado pelas insinuações mentirosas e as acusações caluniadoras do adversário? Você gostaria de atirar uma pedra na cabeça desses pensamentos de acusação e atirá-los perplexos ao chão e depois cortar a cabeça deles para que eles nunca mais possam assediá-lo? É exatamente por esse motivo que Paulo nos incentiva: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Treinamento e instrução natural são coisas boas e todos nós precisamos receber tanto disso quanto possível. Entretanto, todos nós devemos finalmente descobrir que as armas naturais e a instrução natural não nos ajudarão em nossa luta contra os inimigos espirituais invisíveis. Nesses momentos, precisamos nos mover além da esfera dos nossos meios carnais de defesa e entrar na esfera da armadura espiritual. Essa armadura revestirá cada um de nós com poder para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. O último subtítulo: o modo de ação do diabo. Seria uma grande injustiça concluir este capítulo sem explicar o que o nome diabo significa. Quando você tiver um entendimento acerca desse nome, saberá que era a natureza do próprio diabo que estava operando por meio de Golias para intimidar o exército de Israel. O nome diabo é extraído da palavra grega diabolos e é um composto das palavras dia e balo. A palavra dia traz consigo a ideia de penetração e a palavra balo significa atirar alguma coisa, como uma bola ou uma pedra. Literalmente, a palavra diabolos descreve a ação repetida de atingir alguma coisa vez após vez, até que, por fim, a parede ou membrana esteja tão enfraquecida que possa ser completa e inteiramente penetrada. Assim, o nome diabolos, não é apenas um nome próprio para esse arqui-inimigo da fé, mas ele também denota seu modo de operação. O diabo é alguém que ataca repetidamente, vez após vez, até que finalmente ele quebre a resistência mental de uma pessoa. Quando a resistência mental dessa pessoa é rompida, então o inimigo ataca com toda a fúria para penetrar e tornar cativas a mente e as emoções dessa pessoa. É assim que o inimigo opera. Ele tentará repetidamente atingi-lo com mentiras, sugestões, acusações e alegações, bombardeando você com um ataque caluniador após o outro. Desse modo, o diabo tenta esgotá-lo, procurando uma oportunidade para fazer sua jogada e tornar você cativo em um dos seus momentos de maior fraqueza. Se o inimigo conseguir encontrar você com a guarda abaixada, ele tentará então abrir caminho até sua mente, entre parênteses, métodos, para que possa confundir suas emoções com jogos mentais, entre parênteses, noemata. O objetivo dele é enganá-lo a ponto de você realmente começar a acreditar nas ameaças dele. Se ele tiver êxito, suas falsas percepções darão poder às mentiras dele para que elas se tornem realidade em sua vida. Agora, você pode entender melhor o senso de urgência por trás da ordem de Paulo em Efésios 6:11. Se quiser viver livre das mentiras e acusações atormentadoras do inimigo, é absolutamente imperativo que você se revista com toda a panoplia, o cinturão,
a couraça, as sandálias e a caneleira, o escudo, o capacete, a espada e a lança que vem de Deus, para que você possa ter poder explosivo e dinâmico para resistir, orgulhoso e ereto, face a face, olho no olho, contra as estradas que o acusador quer tentar abrir a sua mente. Aqui concluímos o capítulo número 1. Que sejam abençoados através dessa leitura. Cresçamos e avançamos.